E o governo não desistiu de monitorar os seus rendimentos. Nunca foi sobre PIX ou não PIX. Foi sobre a fome do governo em tomar da sociedade uma fatia enorme da riqueza produzida. E é isso que você tem que entender, meu amigo. O governo, ele só não conseguiu lhe cobrar ainda, mas o governo entende, principalmente esse governo que está aí, ele entende que ele tem direito a 27,5% de tudo que você ganha. Então, muito boa noite, senhores. Meu nome é César Mello, eu sou jurista, especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a MP Cortina de Fumaça editada pelo governo Lula para tirar a atenção das pessoas sobre a questão do monitoramento do PIX, que na verdade dobra a aposta no monitoramento do PIX, como veremos a seguir. Então eu já peço de antemão que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe nos comentários da onde você assiste o vídeo do César Mello e se você já é inscrito, peço que confira se a sua inscrição permanece no canal. Dito isso, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem, iremos fazer uma análise dessa MP, mas antes de fazer a análise da MP, vamos a um breve apanhado histórico, né? Eventualmente você está assistindo esse vídeo já há algum tempo depois, de forma a rememorar, né, os pontos de conflito do governo Lula, né? E não lembra exatamente o que aconteceu. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte. Foi editada uma instrução normativa pelo governo determinando que sempre que o somatório de movimentações financeiras, incluindo o PIX, ultrapassasse R$5.000 em algum mês, né, todas as instituições semelhantes a bancos deveriam informar daí todas as movimentações financeiras desta pessoa ao governo imediatamente, certo? Com o objetivo claro de combater a sonegação, certo? Então, o objetivo era quebrar o seu sigilo bancário, o seu sigilo fiscal de forma automática sempre que você movimentar mais de R$5.000, para que a Receita Federal pudesse, a partir dessas informações, lhe mandar um DARFzinho cobrando os impostos devidos, porque você já pagou o seu imposto, que é o preço da civilização, é o preço desses serviços públicos maravilhosos que você recebe, né? Saúde, educação, segurança. Você não está contente com a segurança, né? Nós temos desarmamento no país. É tão seguro, mas tão seguro que o governo manda a polícia na sua casa para garantir que você esteja desarmado, né? É tão bom que esses serviços públicos maravilhosos, né? É o preço. O imposto é o preço. Como assim você não vai pagar o preço? Então, o objetivo era arrecadar. Como pegou muito mal, eles criaram um espantalho para bater, né? Então, como a gente muito bem sabe, né, o governo usa a técnica de acusar de fake news para censurar as críticas. Como o que estava sendo divulgado, que era, olha, o governo vai usar as informações de movimentação de PIX para chegar lá em 2026 e lhe mandar o DARF do imposto de renda. Eles criaram um espantalho para poder bater e dizer, não, é mentira, estão dizendo que vão taxar o PIX. Não, ninguém nunca disse que ia taxar o PIX, né? O que foi dito é que o PIX seria monitorado para ser cobrado imposto de renda,
certo? Só que admitir isso é basicamente admitir que o governo, ao invés de taxar as grandes fortunas como prometeu efusivamente, o governo vai taxar o pobre coitado que, para conseguir gerar uma renda de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, movimenta mais do que R$ 5.000, né? Então vamos pegar, por exemplo, um Uber. Para o cara conseguir ganhar R$ 3.000, R$ 4.000, ele tem que movimentar muito mais do que isso, porque ele precisa gastar com pneu, muitas vezes com o aluguel do carro, muitas vezes com o combustível, né? Então ele consome, ele movimenta na conta dele bem mais do que ele ganha. E hoje em dia, vamos ser bem sinceros, com a desvalorização absurda do real, R$ 5.000 não é mais aquela grande fortuna que antes representava, né? Hoje em dia, qualquer compra no mercado vai R$ 1.000. Porque toda vez que nós temos excesso de gasto público, o resultado é inflação. E a inflação está muito acima dos índices oficiais, né? Hoje mesmo, recebi ali um print, né? 500 gramas de café passou de R$ 30, né? Ou seja, o café, né? Que é a base da economia, né? Afinal de contas, se você acordar de manhã e não tomar um café, você não consegue fazer nada, né? Pelo menos acredito que seja assim com a maioria dos brasileiros, né? Sem café a economia não gira. O café hoje custa cerca de 3 vezes o que custava antes, ou seja, você está 3 vezes mais pobre. Ou seja, os seus R$ 5.000 hoje compram a mesma coisa que comprava R$ 1.600 antes. R$ 5.000 hoje, para fins de tomar café, equivalem a 1.600 de uns tempos atrás. E aí é que entra o grande problema. Porque a tabela do imposto de renda é a mesma hoje para os 5.000 que valem 1.600, que era na época que o seu dinheiro valia 3 vezes mais. Então, analisando aqui a tabela do imposto de renda, nós temos que, a partir de R$ 2.259, você já paga 7,5% de alíquota, né? De 2.826 até 3.751, você já paga o dobro, 15% do imposto de renda. De 3.751 até 4.664, você já paga 22,5% de imposto de renda. E acima de 4.664, você já paga 27,5%, também conhecido como um terço. Também conhecido como um terço, meu amigo. Um terço de tudo que você ganha é para pagar as viagens da Janja, meu amigo. É para pagar as viagens da Janja. É para pagar a picanha e a cervejinha do Lula, né? Eu já falei uma vez, eu vou falar novamente. Quando o Lula falou, nós vamos voltar a comer aquela picanha junto com aquela cervejinha, se você votou no PT achando que você estava incluído no nós, você é um trouxa, amigo. Ele falou nós, se referindo a ele e os amigos dele, meu amigo. Ele estava se referindo a ele e os cupincha dele. A sua parte é só pagar. A sua parte é só pagar a conta. Entendeu? Quando ele falou nós vamos comer, ele estava falando dele, da Janja, do Haddad, né? Dos ministros. Ele está falando dessa turma. Ele não está falando de você. Você, a sua parte é pagar o imposto. A sua parte é aqui, ó. 27,5%, bicho, paga um terço. Tá correto. O Lula está correto. Porque você veja bem, quando teve lá mensalão e petrolão, qual que era a parte do PT? Era 30%, né? O PT levava um terço. Ele está sendo bonzinho com você, ele está cobrando só 27,5% de tudo que você ganha. Tudo, meu amigo, tudo. Só 27,5%, né? Para receber esses benefícios maravilhosos, a saúde pública de qualidade. Então, esse é o ponto. Então, isso pegou muito mal, porque é o seguinte, a população em geral, eles não fazem a mínima ideia de que qualquer movimentação acima de R$ 4.600, meu amigo, um terço é do Lula.
tá? 1/3 é do Lula. Eles não fazem a mínima ideia disso. O que essa instrução normativa trouxe? Essa instrução normativa trouxe a novidade, a grande informação de que sim, não importa se você fez o L, não importa se você mora na favela, na comunidade, né? Na comunidade, a gourmetização da favela, não importa se você mora na comunidade, não importa se é você que está se lascando no sol quente para ganhar esse dinheiro. 1/3 é do Lula para ele gastar como ele quiser, certo? 1/3 é do... Você fez o L, certo? É isso que você assinou. Foi esse o contrato que você assinou. 1/3 é do Lula, certo? Para ele gastar com os amigos dele. Nós temos vários ricos no Brasil? Nós temos. Só que eles são poucos, né? E a fome do governo por dinheiro são números muito acima do que você consegue sequer imaginar, certo? Quando você fala 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, isso é dinheiro de pinga. Quando se fala de governo. O governo, ele trabalha com bilhões, ele trabalha com trilhões, certo? Trilhões. Só para colocar aqui, ó, você na tela, para você ter uma noção do que a gente está falando. Quando a gente fala de valores, né, o cidadão comum, ele trabalha nos milhares, né? Então você ganha 1.000, 5.000, 6.000, tá? As grandes empresas, eles trabalham nos milhões, né? Então são 3 zeros a mais, né? As grandes empresas trabalham nos milhões, certo? O governo, os ministérios, cada ministério individual, ele trabalha nos bilhões, né? E o governo geral, ele trabalha nos trilhões. Então, são muitos zeros, né? Então, vamos pegar o orçamento. O orçamento hoje é cerca de 3,7 trilhões de reais, certo? Né? Esse é o dinheiro que o governo gasta, né? Então, vamos pegar aqui um número, né? Um número. Então, o número, ele é tão grande, mas tão grande, né? Que, por exemplo, você teria até dificuldade de decorar o número, né? Olha aqui, ó. 3 trilhões 354 bilhões 854 milhões 985 mil 254. Repita. Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue. É porque é muito dinheiro, bicho. É muito dinheiro. E o que acontece? Se você for tributar em 30% esses super ricos, o que eles fazem? Cara, ele é super rico. Ele tem um jatinho, ele tem um monte de advogado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a super riqueza dele e vai levar embora. Vai levar para qualquer outro país. Então, o super rico, eles têm que taxar em 5%, 6%, vai levar 8%. Quem que ele consegue tomar 30%? É de você, né? Que é uma pessoa que não tem acesso a avião, não pode fugir do país, né? Mal e mal tem o próprio imóvel, né, registrado no nome e principalmente não tem nenhuma capacidade de resistir, meu amigo. Nenhuma capacidade de resistir, certo? Né? É por isso que o primeiro ato desse governo foi desarmar a população, certo? Por quê? Porque eles pretendiam lhe roubar, certo? Né? Qual que é a melhor condição para o bandido, né? Armado ou desarmado? Desarmado, né, meu amigo? Vamos fazer uma enquete com os bandidos, né? O que vocês acham? Vamos assaltar um lugar que está armado ou tá todo mundo desarmado? Desarmado é melhor, né? Bem melhor. Por isso que o primeiro ato desse governo foi desarmar a população, porque ele pretendia roubar a população. Então, vamos aqui. Então, esclarecido isso, vamos finalmente à análise da MP, certo? Então, o que diz a MP? Né? Primeira coisa é demonstrar claramente que essa MP ela não é cabível. Tá? Por quê? Porque a medida provisória é uma medida que o governo, o executivo, faz uma lei, ela tem força de lei sem passar pelo Congresso, certo? Quais são as opções onde é possível fazer isso?
como como a própria MP indica, na atribuição confere o artigo 62 da Constituição. O que diz o artigo 62 da Constituição? Diz aqui: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. É vedada a edição de medidas provisórias em caso de relevância e urgência. E caso de relevância e urgência não é para salvar a bunda do governo porque o governo fez uma cagada, entendeu? Principalmente quando é um problema de marketing, um problema de política, um problema de pegou mal, certo? Então, começa com o fato de que não existe nem relevância nem urgência para essa MP. Certo? Então, essa MP nada mais é do que uma peça publicitária e, principalmente, uma peça de diversionismo, certo? Para dizer que o governo resolveu um problema que é um problema que não existe, certo? E vocês vão ver que o problema que não existe, ele resolveu não resolvendo, e o problema que realmente existe, ele piorou através dessa MP, certo? Então, vamos olhar lá. Essa medida provisória dispõe sobre medidas para ampliar e garantir a efetividade do sigilo e a não incidência de preço superior, valor ou encargo adicional sobre os pagamentos realizados por meio de arranjo de pagamento instantâneo PIX, instituído pelo Banco Central. Então, essa é a urgência, certo? Ou seja, não tem urgência nenhuma, né? Constitui prática abusiva para efeitos do artigo 39 da lei tal a exigência pelo fornecedor de produtos e serviços em estabelecimentos físicos ou virtuais de preço superior, valor ou encargo adicional em realização de pagamentos por meio de PIX à vista, né? A prática dos procedimentos previstos no caput sujeito infrator às penalidades previstas na legislação do direito do consumidor, tá? Aqui nós temos uma situação aonde a gente precisa analisar com cuidado, porque a Constituição veda a edição de MP que trate de matéria sobre direito penal penal e processual civil, certo? E aqui, o artigo 39 da Lei do Consumidor, e aqui a gente tem, como você pode ver, eles aqui, ó, constitui prática abusiva, certo? E daí aqui no parágrafo 3º ele diz aqui, ó, ato do secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública regulará o disposto nesse artigo e disponibilizar canal digital de orientação recebendo denúncias de ilícitos e crimes contra a relação do consumo. Então o que ele faz? Ele aponta para o artigo 39, que fala de prática abusiva, e equipara no artigo 3º as violações do artigo 39 a crimes. Só que é vedado pela Constituição Federal, através de medida provisória, tratar de matéria de direito penal ou processual penal, certo? Então, claramente, essa MP, nesse artigo 2º, é inconstitucional, pelo menos no que se diz respeito ao parágrafo 3º, certo? Porque a prática abusiva, quando realizada, ela leva única e exclusivamente, quiçá, a aplicação de uma multa pelo PROCON, certo? Ou a anulação do ato considerado abusivo, certo? Só que o que ele faz? De forma ardilosa, ele tenta transformar em crime. E se é crime, então, pela Constituição Federal, não poderia ser feito via MP, certo? Já fica claro que o artigo 2º é um truque, é marketing, puro marketing. Aí o artigo 3º vem aqui e diz: não incide tributo, seja imposto, taxa ou contribuição no uso do PIX. Ótimo, né? Podia ter posto parágrafo 1º. E a chuva é molhada, né? E a chuva é molhada, né? Muito molhada. Não, todo mundo sabe que não incide tributo, seja imposto, taxa ou contribuição. Inclusive, né? A gente tem que ver bem. Porque não incide tributo, taxa, não seja tributo, imposto ou contribuição no uso do PIX para pessoa física. Para pessoa jurídica, tem muito banco que cobra a taxa de PIX. Né? Então, tem que ver bem isso. E, principalmente, acho que o principal banco que cobra a taxa é a Caixa Econômica, certo? Então, aqui, ele basicamente fez um artigo para dizer
o que já está escrito na legislação. Ah, César, mas é para só confirmar, né? Não, não é. É uma peça publicitária, porque você tem que lembrar que isso é uma medida provisória. Ou seja, precisa ter uma urgência, precisa ter um problema real a ser resolvido urgentemente, que não dá para esperar o Congresso se mexer, né? Qual a urgência de você escrever uma coisa que já existe? Certo? Não há urgência. A urgência é do governo em fazer uma peça publicitária e dizer que impediu a tributação do PIX, né? Só que a questão é a seguinte: isso aqui é uma medida provisória, é lei. E como é que você altera a lei? Apresentando outra lei. Então, nada impede, mesmo que o governo tenha apresentado uma medida provisória, porque diz aqui, ó, não incide neste momento, né? Agora não incide. Mas nada impede que o governo venha apresentar um projeto de lei para incidir no futuro, certo? Quiçá até uma MP. Pode o governo, inclusive, criar esse imposto via uma MP posterior, certo? Porque não há vedação à criação do imposto via MP, né? Se eles editaram uma MP que, inclusive, viola a proibição de adentrar na matéria de direito penal, que dirá criar o imposto do PIX via MP, certo? Então não há nada que impeça, certo? Ou seja, esse artigo 3º é um pastel de vento, ele é um nada jurídico, ele não passa de uma peça publicitária. Agora, o grande truque vem no artigo 4º, que o artigo 4º, ele simplesmente dobra a aposta do que é realmente o problema, certo? O problema não é a taxação do PIX, ninguém está nem aí com esse negócio de taxação do PIX, até porque a gente sabe muito bem que se for uma taxação em cima do PIX, né, vai ser uma taxa pequenininha que o governo vai usar única e exclusivamente como era usada a CPMF. A CPMF nunca foi usada essencialmente para arrecadar. A CPMF era usada para violar o seu sigilo fiscal, né? Por quê? Porque sobre cada operação que você fazia, incidia a CPMF. E daí o governo bastava fazer o cálculo. Olha, eu recebi tanto de CPMF do fulano. Se eu recebi tanto de CPMF do fulano, eu sei que ele movimentou tanto. Se a declaração de imposto de renda dele não bater, né, nós da Receita vamos lá cobrar. E daí, quando foi revogada a CPMF, não foi o problema de que a arrecadação da CPMF faz falta. Não, é porque quando foi revogada a CPMF, essa ferramenta de violação indireta do sigilo fiscal ela deixou de existir, né? E daí a Receita Federal ficou sem meios legais de monitorar suas movimentações bancárias e lhe cobrar os 30% de imposto de renda. Minto. 30 não, 27,5, né? Para quem paga faz diferença? Porra nenhuma, né? Os 27,5 do Lula lá, para ele e a turma dele comerem a picanha com a cervejinha, certo? Então, o grande problema foi isso. E o governo vem, desde então, tentando achar outras formas de conseguir a mesma ferramenta que eles tinham com a CPMF. E aí é que vem a grande questão. Nunca foi sobre taxação do PIX. Foi sobre a quebra do sigilo fiscal do pobre coitado, que ganha até 5 mil, que hoje não é um valor tão elevado assim. Para quem precisa comprar insumos para gerar renda, é um valor que, inclusive, é muito baixo, né? Porque, em geral, o lucro que a gente consegue tirar de uma venda de algum produto aí é entre 20% e 30%, ou seja, para o cara conseguir ganhar 2 mil, ele tem que movimentar 6, certo? Né? Então, essa pessoa é que vai ser monitorada, né? E é um problema, é isso, é a pessoa ser monitorada, né? E o lucro dela já é 20% de tudo que ela movimentou. Se ela tiver que pagar 27,5%, ela vai estar pagando para trabalhar, né? E pagando para o Lula e para a Janja irem passear. Essa que é a preocupação, esse que é o problema, né? Se você tiver que pagar 27,5% de tudo que você ganha, nem vale mais a pena trabalhar. Nem vale mais a pena trabalhar. Aqui é que é o ponto. O que o artigo 4º faz para resolver este problema? Ele aumenta o problema. Ele aumenta o problema, né? E aqui eu vou pôr para vocês. Compete ao Banco Central do Brasil, lembra? A instrução era da Receita. Agora eles transferiram direto para o Banco Central.
compete ao Banco Central normatizar e implementar, lembrando que o Banco Central agora está na mão de um cupincha do Lula, um pau mandado do Lula, certo? Um cara que vai fazer tudo que o Lula mandar, né? Compete ao Banco Central do Brasil normatizar e implementar medidas que garantam a preservação da infraestrutura digital pública, sua disponibilidade isonômica e não discriminatória, ou seja, um bando de palavras soltas que não querem dizer nada, nos termos da lei tal, a privacidade das informações financeiras processadas no âmbito do PIX e do Sistema de Pagamentos Instantâneos, SPI, nos termos da lei tal, e a proteção aos dados pessoais nos termos da lei tal, garantindo-se a impossibilidade de identificação dos usuários, observadas as exceções legais. Ou seja, eles vão monitorar o seu movimento, certo? Ou seja, eles simplesmente transferiram ao Banco Central a atribuição de fazer a monitoração do PIX, certo? E aí é importante ressaltar o que o governo considera como privacidade, certo? O que o governo considera como privacidade? O governo considera como privacidade se ele tiver acesso apenas a parte das informações, certo? Então, por exemplo, se o governo souber o quanto você movimentou no mês em Pix, certo? Mas não souber aonde que você gastou o dinheiro, a sua privacidade está garantida, né? A sua privacidade está garantida, né? Em que ponto que está garantida, né? No que interessa, que é a limitação ao poder de tributar do governo? Não. Né? É só para evitar que o governo saiba, né, que eventualmente você gastou o seu dinheiro num lugar, né, que moralmente não seria interessante que o governo soubesse, certo? Agora, se você põe o CPF na nota, você entrega essa informação também para o governo, daí ele cruza os dados e ele tem a informação completa. Ele pode até fazer um perfil, né, e se eventualmente alguém do governo quiser lhe perseguir, ele entra lá no banco de dados e ele consegue, inclusive, ver toda a sua rotina, né? Aonde que você vai toma café, onde é que você vai almoço, onde é que à noite quando você volta para casa, onde é que você passa, compra o pão, né? Ele vai saber e provavelmente vai saber, inclusive, o horário que você estará lá, se ele precisar fazer uma maldade com você. O direito à intimidade e aos sigilos que existem, eles servem justamente para te proteger desse tipo de análise do governo, certo? Esse tipo de análise do governo e esse tipo de análise de servidores públicos que têm acesso a essas informações e podem usar essas informações disponíveis pelo governo para fazer maldades contra você, inclusive a maldade de você que vende bolo de pote e movimenta R$5.000 para conseguir ganhar 2, né, ser cobrado 27,5% de imposto de renda sobre tudo, tá? Então fica bastante claro que essa medida provisória ela é um pastel de vento, ela é uma peça publicitária e o governo não desistiu de monitorar os seus rendimentos, não desistiu de monitorar as suas movimentações bancárias, certo? Então é importante que você entenda, nunca foi sobre PIX ou não PIX. Foi sobre a fome do governo em tomar da sociedade uma fatia enorme da riqueza produzida, certo? E é isso que você tem que entender, meu amigo. O governo, ele só não conseguiu lhe cobrar ainda, mas o governo entende, principalmente esse governo que está aí, ele entende que ele tem direito a 27,5% de tudo que você ganha, certo? Ele entende que é isso. Esse é o custo das coisas grátis que você supostamente recebe. E aí é que vem a grande diferença. Ah, mas a esquerda, ela é amor, ela se preocupa com as pessoas, ela se preocupa com os LGBT, ela se preocupa com a diversidade, ela se preocupa com as mulheres. Não, ela não se preocupa. Ela usa isso como uma desculpa para não falar o óbvio, que é o seguinte: eles querem
30% de tudo que você ganha. E a direita, ela quer diminuir o Estado, ela não se preocupa com os LGBT, ela não se preocupa... Não é isso. A direita só entende que isso custa 30% de tudo que você ganha. E se você for realmente pagar isso daí, ninguém chega alimentado no final do mês e na hora que tiver todo mundo morrendo de fome, essas coisas de diversidade, LGBT, não sei o que, perde completamente a importância, tá? Porque ninguém vai se importar com o que você faz ou não faz na sua vida privada quando você não tem o que comer no final do mês, onde você trabalhou o mês inteiro e chegou no final do mês e faltou o que comer porque o governo comeu primeiro, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e que fique claro a diferença entre a esquerda e a direita. E preste atenção na diferença. Quando era o governo Bolsonaro, se falava o tempo todo em redução de impostos, redução de impostos, redução de impostos. O que você está vendo agora? A TV, o Haddad e todo mundo da esquerda falar: é injusto que você não pague o imposto devido. Então entenda isso. O governo Bolsonaro não queria te cobrar um imposto. Ele deixava de cobrar um imposto de você. Ah, mas tá na lei. Tá na lei, dane-se. Eu não vou atrás, né? Eu vou fazer vista grossa para você não tá pagando o imposto, né? Enquanto eu não consigo ir lá e mudar a lei para reduzir o imposto, certo? E a esquerda o que faz? A esquerda vai assim: como assim você não está pagando os seus impostos? Você é um criminoso que não paga os impostos, né? Então entenda isso. Enquanto a direita fazia vista grossa de propósito para não lhe cobrar imposto, a esquerda está botando o dedo na sua cara e lhe chamando de criminoso, lhe equivalendo a ladrão, a estuprador, a traficante, a homicida. Por quê? Porque você não está pagando o dinheiro que eles querem gastar. Porque são um bando de parasita que quer o seu dinheiro, que é o fruto do seu trabalho. É só isso que eles querem. Todo aquele resto de as mulheres, a igualdade, LGBT, o aquecimento global, é tudo desculpa para tomar o seu dinheiro. Daí você decide o que é melhor para você. Pagar um monte de imposto em troca de um discurso bonitinho ou aguentar alguém, às vezes, sendo um pouco grosso, mas deixando o seu dinheiro com você. Então, gente, para esse vídeo é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.